Olá, você que nos acompanha, professor Laércio, viagem pela literatura, a bela viagem literária. Vamos nessa? Viagem fantástica. A viagem fantástica pelos textos literários. Série que começamos agora, para você que nos acompanha, é a série Barroco ou Seiscentismo. Vamos mostrar como é que fica isso na literatura, professor Laércio. Fica assim, nós temos o barroco ou seiscentismo. Barroco ou seiscentismo, período para nós 1601 a 1768. Portanto, o bendito século XVII, seguindo até o século XVIII, necessariamente. Mas que deixaram marcas em todo o Brasil. Contínuas. Né? E, na verdade, não, essa segmentação aqui, ela é meramente didática, certo? Então, o que nós estamos vendo aqui? Super Mauro está ali conosco, fazendo esta filmagem, então nós temos aqui barroco, certo? O seu seiscentismo, que se deve por causa de 1601, ok? E nessa mesma toada você tem esses séculos, mas isso só do ponto de vista didático. Como você pode dizer que o barroco, ele mescla exatamente vertentes da Bahia e vertentes das Minas Gerais do ponto de vista da geografia, certo? Nascendo dentro do Brasil, mas de onde que ele vem? Exatamente. Dá para você dizer que a influência é europeia, a influência... Sim, mas tem um ponto específico, Portugal... Sim. Os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil com a literatura informativa, eles também trouxeram as suas simbologias religiosas. Por quê? Porque o barroco, dentro de toda a literatura, para você saber e anotar, o barroco é a escola literária da religiosidade. O barroco é o período literário em que a religião é o que fará com que o homem fique dividido entre o céu e o inferno, a luz e a escuridão. Essa história do barroco, eu lembro que eu tinha aprendido assim na escola e fiquei marcado com Portugal. Sim. Indiscutível. E eu lembro que uma vez na Itália, na Piazza Navona, onde tem a embaixada brasileira, aquele dia eu dei sorte de entrar, poder entrar na embaixada. Eu lembro que à época até quem era o embaixador era o então presidente, o ex-presidente da República, Itamar Franco, que era o embaixador brasileiro na Itália. E eles reivindicam, porque para eles é importante, que uma parte da arquitetura barroca trazida para o Brasil estava naquele prédio, na construção daquele prédio onde hoje é a Embaixada do Brasil. Eu lembro que o cara falava com toda a pompa disso. E aquilo me inculcou, eu comecei a prestar atenção mais na questão do barroco, como que ela, da literatura, ela se reflete daí no espaço, na paisagem brasileira. Ao ir para Minas, é indiscutível que a paisagem está presente no local. As imagens que nós vamos mostrar, vamos puxar para cá, Lécio? Claro, as imagens que nós vamos mostrar, como aqui. Por que essa imagem para nós é tão importante? Porque a luz e a escuridão se confrontarão. O barroco é o período da antítese. Uma coisa dual, né? Sim. Dualista. A dualidade, a antítese. A troca que existe entre o céu e o inferno. Ou seja, a luz e a escuridão. Essa representação aqui está bem clara nesse contexto. Veja a beleza, há uma escuridão no ambiente. Impressionante, né? O rosto da menina. Não, justamente. E esse ambiente, ele é clareado pela luz. Mas ali um antagonismo. Há uma disputa, sabe que em sala de aula, eu gosto de escurecer a sala de aula invariavelmente, e é comum que eu trabalhe com Bach, Johann Sebastian Bach ao fundo, ou Vivaldi. Vamos ver se Vivaldi, e ao terminar, e ao começar a aula assim, tudo obscurecido, e acendo uma vela, imediatamente eu pergunto aos alunos, o que vocês estão sentindo agora? E é claro que eu não estou enxergando nada, né? E o barulhinho, depois eles começam a cair em si, e a essa altura eu digo agora, você não consegue enxergar, mas a sua íris está gigantesca. Por quê? Porque aí você vai ter isso como explicação bem tranquila. Quanto mais luz, menor fica a nossa íris, porque a entrada de luz é menor. O inverso também se dá. Escuridão, nós ficamos com os olhões mais abertos. Por quê? Nós precisamos de mais luz. Essa ilustração é maravilhosa. E essa igreja, então, é um espetáculo. Mas olha só, quando você analisa esta imagem, com essa quantidade de ouro impregnado, é a igreja na Bahia de São Francisco. É a igreja mais rica do mundo. Olha que interessante. Imagine a seguinte cena. Brasil,
exportador de ouro aos montes, matéria-prima, com a commodity, uma das commodities mais importantes que se tem, Sim. principalmente do ponto de vista monetário. Mas volta lá para a imagem, por favor. Imagine sentar essa cobertura de ouro em qualquer canto aí, você imagina, um escravo aqui, vamos ver se veio o lápis, cadê meu lápis? Um escravo sentado aqui. Agora, volta para mim. Esse escravo estava sentado, um saco de ouro em pó ao seu lado. Ele pegava esse ouro, porque tudo estava em gesso, né? Pegava esse ouro E assoprava. e aquilo ia colando na parede. Você consegue imaginar você pegar o ouro em pó aos montes e vir soprando? E é claro, sempre um capataz cuidando para que não houvesse Nenhum desvio. desse ouro. Então, o Brasil, isso só foi possível acontecer no Brasil desta forma, porque nós vivíamos aquele momento. Não podemos chamar de ciclo, porque o ouro continua, né? Senão o ciclo Sim. teria acabado. Esse ouro continua sendo explorado em vários lugares, inclusive em Minas. Se configurou nesta paisagem. E também mais tarde, depois eu quero mostrar como é que começava a nossa primeira Constituição, que é reflexo dessa Sim. questão cultural. A riqueza religiosa. dessa igreja, ela reflete necessariamente a intenção do homem em buscar a Deus, mas não era o buscar a Deus. O Barroco estava errado e sempre esteve errado nisso, na sua concepção religiosa, porque ali era a religião em primeiro lugar. Quase comprando e não Deus, né? Pois é, mas não Deus está em primeiro lugar. A concepção divina, ela não passa por aqui, ela passa assim a igreja, a ornamentação da igreja. Daí você vê a quantidade de símbolos que estão aqui. Aqui você tem imagens diversas, né? Cada uma dessas imagens tem uma representação de santos, são os apóstolos. A riqueza está adornando tudo e os homens mais ricos em outras igrejas, as pessoas mais ricas, elas conseguiam ser enterradas aqui. Então aqui havia um caixão, aqui havia outro caixão, aqui havia outro caixão. Só as pessoas mais ricas que ficavam ali, as pessoas mais modestas ficavam mais atrás. Isso e que ainda você... havia pessoas na porta das igrejas, caixões aqui. Você entrava na igreja, havia um caixão, que eram pessoas com algum dinheiro, pelo menos ficar pertinho da igreja. Para comprar um lugar dentro da igreja. Para a ideia de que você, ao morreria sim, mas a sua alma estaria sempre recebendo esta centelha religiosa. Isso que o professor Mário está contando, das pessoas serem enterradas dentro da igreja, eu tive a sorte de, no ano de 2003, 2004, ao certo, de estar em Salvador, quando, logo em frente à catedral, do lado da catedral, que tinha uma outra igreja mais antiga, começou-se a fazer uma escavação para a construção de um novo prédio, e ali se encontrou-se 11 corpos, eu lembro perfeitamente, Sim. 11 corpos. Tinha alguns homens, tinha algumas crianças espalhadas, e um deles era uma mulher e uma criança, elas estavam assim juntinhas, aquela criança abraçada, seus braços juntos, a mãe também, mas as duas face a face. E eu pedi autorização para as pessoas que faziam a escavação, para que eu pudesse olhar aquilo de perto, que para mim seria importante. Fotografei, foi publicado depois em alguns livros dessas imagens, e eles me contando que ali era a frente da igreja, e que as pessoas que ali foram enterradas eram pobres, que não tinham Curioso. condições financeiras para serem enterradas dentro da igreja. E um pobre assim, mais ou menos, porque os mais pobres tinham enterrados mais longe ainda. Não era nem enterrado ali, mas então, curioso. E aí o contexto literário, né, Laércio? Qual é o contexto literário? Os séculos em Portugal, 15 e 16, depois a influência no Brasil do século 17 e 18, isso na Europa. O Renascimento, nós vamos falar sobre isso na aula com o professor Oswaldo também, a Reforma de Martinho Lutero, a Contra-Reforma, o Concílio de Trento e a ação da Companhia de Jesus. Nós havíamos falado da literatura de formação acerca da Companhia de Jesus. Pois bem, agora, no Barroco, ela está não só em evidência, como em voga. Ela é quem domina. Portugal sob domínio da Espanha e as invasões holandesas que estavam o tempo todo colocadas ali. Mas aí vem a pergunta, né, professor Laércio, nessa estética do conflito, que é esse ponto que o nosso aluno precisa o tempo todo ter em mente. O que é o Barroco é a estética do conflito. Por que geograficamente, não é, Laércio, tinha que ser nessa região, a região da Bahia com Minas Gerais? Bom, a colonização Sim. começa por ali. Respostas, né? Por que tinha que ser ali? Veja, não poderia ser em São Paulo? Não, mas Salvador era a nossa capital. Era Salvador a capital, a cidade mais rica. Recife a segunda mais rica.
E o ouro que primeiro é encontrado no Paraná, na região onde hoje é Paranaguá, era um ouro chamado de aluvião, um ouro que foi carregado, que foi depositado e que se esgotou rapidamente, mas que em Minas tem a formação geológica é daquele ponto. E daí, portanto, vai ser a região mais rica do Brasil, inclusive que vai deslocar daí o poder de Salvador para o Sudeste. Isso é a necessidade de deslocar o poder, porque o poder está onde o dinheiro está. Dinheiro e poder, mas olha, simetria, não tem nada isolado aí. E esses efeitos vão continuar por muito mais tempo na nossa história. Posso sair daqui para mostrar aquela parte lá relacionada? Manda ver. Então, ESC aqui, vamos descartar. Olha como mais tarde isso era para ter acontecido já, o ESC não, isso. Olha o que aconteceu, ainda não, Reginaldo, já peço para você colocar no ar, agora sim. Olha mais tarde como é que vai ser o início da nossa Constituição. Esse texto eu peguei direto da página do Planalto. Olha a questão religiosa aí. Ó. Constituição, o texto, olha por favor. Olha o Z do Brasil. O texto é original, ipsis litteris da época. Constituição do Império do Brasil, 25 de março de 1824. Constituição Política do Império, elaborada por o Conselho de Estado, ortogada pelo Imperador. E a coisa continua, e daí, quando eu abro a página, se você olhar a página, olha a sequência ali, ó. Em nome, eu vou dar um zoom aqui para você ver, tá? Em nome de quem? Em nome de quem? Olha da onde está o texto, ó. Em nome da Santíssima Trindade, do Império do Brasil, do seu território, do governo e da dinastia. Note que a coisa continuou, mesmo depois, a religião ainda mandando, entre aspas, não é que a religião mandava, era uma forma de você justificar o poder. Determinava. Porque se Deus me colocou aqui, por que você vai contrariar? E por isso é a estética do conflito. Por isso, sendo estética do conflito, os autores que vão se levantar no Barroco são justamente Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, e o padre Antônio Vieira, oriundo dessa conjunção da Companhia de Jesus, mas contrário a esses desmandos. Você viu ali na grafia Império e República sem acento, por quê? Porque essa acentuação aí, fazendo parênteses, dos vocábulos oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos, virá muito tempo depois. Então, na alfabetização dos idos de 71 em diante, na reforma ortográfica, você tem os vocábulos oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos. Então, não há acentuação ali. E o Brasil, grafado como se grafa até hoje em outros países, em outros idiomas, com Z. Mas o básico aqui... Está exatamente isso. O básico aqui, meu amigo, é essa dualidade, nós nos referimos a isso, e os autores sofrendo essa sedimentação. E aí vamos para Gregório. Gregório, ele nasce na Bahia, na verdade se chamava então como Cidade da Bahia, Salvador. Era o Centro Cultural do Brasil. Era o Centro Cultural do Brasil, e ele é expulso de lá. Ele é exilado na África. Ele volta da África, mas ele não pode voltar para a cidade da Bahia. Ele vai morrer no Recife. E aí, como você bem citou, então nós estamos com a primeira e a segunda cidade, como se fosse hoje o eixo São Paulo-Rio. Então aquele eixo, à época, era o eixo cidade da Bahia e Recife. As mais importantes, as que tudo acontecia ao redor deles. Inclusive, mais tarde, quando a família imperial Dom João VI vem para o Brasil, o pessoal de Salvador vai encontrá-lo em alto mar, querendo que ali ele fique e o império seja posto ali de volta. E não conseguiram. Porque havia todo um jogo de interesses. Nós colocamos aqui a ilustração, a Gioconda, a Mona Lisa, por um motivo muito simples, porque a Gioconda... Está no Louvre, né? Não, essa senhora não. Nós estamos ali. A Gioconda por quê? Porque a Gioconda, ela mescla esse sorriso enigmático, que ninguém desvenda até hoje se de fato é um sorriso ou se é apenas um... O que eu estou fazendo aqui? Por que está demorando tanto essa porcaria de pintura? Estou cansado aqui, né? Eu estou de paciência cheia com isso, eu quero liberdade. Então, você tem a Gioconda aqui para mostrar exatamente a ambiguidade que marca essa imagem, e por isso essa imagem é, para muitos, o quadro mais importante da história da humanidade. Claro que há uma controvérsia extraordinária acerca disso, não vamos entrar nesse mérito, não é o nosso mérito, mas a utilização aqui se deve a quê? Se deve a essa compreensão do ambíguo, do dual, que está entre o teocentrismo Mona Lisa, né? e o Quanto antropocentrismo. Já se escreveu sobre essa mulher, eu sempre digo isso. Não, isso o que é?
é um cabo de guerra. Então, nós vamos imaginar aqui que você está com a ponta de uma corda e eu estou com a ponta de outra corda. Você fará as vezes de quem? Você fará as vezes... vamos contextualizar isso? Vamos contextualizar? Claro. Vamos pedir que o professor Oswaldo venha aqui em cena. Ele não fala, mas ele vem aqui em cena. Ele vem sem fazer Ele nenhum vem em barulho. cena. Ele vem na aula seguinte. Aí, tá aí. Agora vamos fazer o seguinte, vem aqui Não, entre nós. Eu vou segurar o pulso do professor Oswaldo. Poxa, agora eu vou poder fazer aquilo que eu sempre quis fazer com ele. Então, olha, o que acontece aqui é antropocentrismo, teocentrismo. Então, nós vamos puxar. Uma hora vai para lá. Puxar, exatamente. E à medida que nós puxarmos, qual é a sensação do professor Oswaldo? Ele vai dizer depois, na aula de história, qual é a sensação dele. Pode ficar com ele, eu não vou puxar para o meu lado. Ele vai dizer depois na aula de história. Mas a sensação dele é uma sensação de dor, Sim. é uma sensação de angústia, é uma sensação de incerteza, eu não sei o que é o melhor. Se o melhor é o teocentrismo, se o melhor é o antropocentrismo, ele vai sofrer por causa disso. E aí existe a estética do conflito. O problema é que, didaticamente, Laércio, foi o período mais longevo de nossa literatura, 167 anos, mais de um século e meio, com essa obscuridade daquela primeira imagem que nós mostramos aqui. Então, um século e meio vivendo isso. Triste demais. Veja, para depois expandir para outras regiões. Essa ideia também está arraigada no nosso senso comum, do chamado livre-arbítrio. Mas livre-arbítrio, pensa, onde só existem duas coisas, uma ruim e uma boa. Exatamente. Só poderia existir livre-arbítrio se eu tivesse 353 milhões de coisas boas e 2 bilhões de coisas ruins. Mas eu só tenho uma coisa boa e uma coisa ruim para escolher. E aí eu tenho que optar. E daí, claro que eu vou sofrer. O drama das pessoas, o drama da nossa sociedade, e a gente percebe isso, seja no culto evangélico, no culto católico, ou em qualquer outra missa de uma sinagoga. Eu estou falando em missa como termo de reunião de congregação, pessoas, uma congregação de judeus ou de muçulmanos. O nosso grande conflito ao entrar numa desses templos é me livrar dos pecados que eu cometi, mas eu vou sair dali e vou continuar cometendo esses pecados. É apenas a ideia de você se ficar melhor consigo. Uma meia-culpa. As pessoas, eu vejo as pessoas comentando, estou mais aliviado. Sim, só que logo depois... como se deixassem os problemas ali. Não deixa. Essa ilustração também mostra isso, professor Laércio. Por quê? Olhe esta senhora aqui, e o que você percebe nela? A necessidade de roupas escuras. Mulheres da época não poderiam se vestir de forma espalhafatosa, então nenhuma cor clara. Sim. A religiosidade é inerente, ela está aqui mostrando a religiosidade, você percebe, o tempo todo, a sua castidade, o terço na mão, né? a nobreza, e o máximo que ela poderia mostrar é essa parte do corpo. Quase uma muçulmana. E a alabastrina, sim, porque branca. Quanto maior a sua alvura, maior fosse a sua brancura, maior seria o seu estado de beleza. Mais qualquer pura. pigmentação obscura traria a ela um quê de não é bonita. Não se trata de uma mulher bonita. Então, as marcas do barroco influenciaram toda a sociedade. E aí eu quero só que o professor Alessio termine a parte de geografia com a riqueza de Minas Gerais. Como Minas é rica geologicamente. Não, e continua até hoje. Justamente, desde aquele instante da retirada do ouro, hoje temos o quadrilátero ferrífero. Importantíssimo. Exportamos um dos melhores ferros do mundo. E fazendo uma leitura rápida, vendemos 1 tonelada de ferro por mais ou menos $60. E continuamos na relação, $60, 1 tonelada de ferro. Absurdo. Compramos uma panela Le Creuset com 3, 4 quilos de ferro por R$1.200. Absurdo. Veja a diferença. Significa que isso desestabiliza a nossa balança comercial. Totalmente. Porque exportamos muitas commodities, compramos pouco produto industrializado, mas por um valor alto, então sai mais dólares do que entra e o Brasil continua devendo. Fechando a nossa aula, o slide vai mostrar para nós o que em literatura? As características do barroco: tensão e angústia existencial, conflito. Linguagem figurada, cheia de antíteses, paradoxos, metáforas, exageros, que são as hipérboles, as repetições. O hipérbato, que é a inversão da ordem sintática, começar uma frase de trás para frente ou começar com um verbo. O estilo opulento, todo retorcido, feito de tensões e contrastes. Por quê? Porque é uma angústia existencial. Mas o grande destaque está aí. Tematização da brevidade da vida e efemeridade de tudo. Juventude, beleza, poder, riqueza, alegria. Daí o convite para o Carpe Diem. Carpe Diem, que apenas começará
no Barroco. Por quê? Porque falamos sobre a transitoriedade das coisas, da vida. Começa o Carpe Diem no Barroco para ele se estender ao arcadismo na sua plenitude. Quando o homem fará essa opção, porque o arcadismo é isso. O homem teve que optar. Fizemos aqui o professor Oswaldo, ele estava entre o teocentrismo e o antropocentrismo. O que será o arcadismo ou o setecentismo brasileiro? A vitória de uma destas correntes. É o fim dessa angústia existencial. Fim, entre aspas, porque inclusive hoje, uma das coisas que mais atormenta a vida do homem é saber para onde ele vai pós-mortem. Ou seja, qual é o seu destino. E o Barroco vai tratar disso. Obrigado, seu Laércio. Valeu, Nos até vemos. a próxima. Até mais. Tchau, Viajando pela literatura.